Este é o primeiro vídeo da operação unitária de classificação de partículas, mais especificamente a classificação efetuada por peneiramento da disciplina de operações unitárias do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Nesse vídeo nós vamos tentar conhecer, vamos abordar a importância e a principal finalidade desta operação, os diferentes tipos de circuitos de classificação que podem ser utilizados, associados à operação de redução de tamanho, e tentar elencar algumas diferenças entre a operação real e ideal nessa operação, seguindo o roteiro que aqui se encontra. Na obtenção de cobre, na usina do Sossego da Companhia do Vale do Rio Doce, utilizam-se diferentes operações unitárias visando a separação do cobre das rochas extraídas da jazida mineral. Nesse processo, após a extração, se efetua a redução de tamanho, buscando-se então ter acesso ao cobre, que é o produto alvo nesse processo produtivo. Após feita a operação de redução de tamanho, em algumas etapas do processo, necessita-se efetuar a classificação dessas partículas. Classificação buscando que essas partículas possuam o tamanho necessário para a boa separação das partículas que contêm cobre, né, através das operações, principalmente de flotação, posteriores ao início, né, dos processos de redução de tamanho. E isso pode ser feito por dois tipos de equipamentos, utilizando peneiras ou utilizando hidrociclones, né, de forma a, então, alcançar o diâmetro necessário para a otimização, né, do processo de separação na operação unitária de flotação. A operação unitária utilizada para separar partículas sólidas de uma mistura, baseado apenas no tamanho dessas partículas, envolve diferentes processos, usando diferentes operações unitárias de separação sólido-líquido. Aqui nós temos algumas delas elencadas. Nós vamos focar no peneiramento. O peneiramento é a operação unitária utilizada para separar partículas sólidas de uma mistura, baseando-se apenas no tamanho dessas partículas, e possui como finalidade principal a uniformização de um sólido granular ou pulverulento, né, em função desses tamanhos, ou ter frações com partículas de mesma faixa de tamanho que permitam, então, favorecer o seu uso. Como exemplo disso, nós temos, por exemplo, as farinhas de milho. Elas podem ser comercializadas em diferentes granulometrias. E as diferentes granulometrias vão afetar o tipo de produto que vai ser produzido com essa farinha de milho. Se eu desejo produzir um fubá, né, eu vou utilizar uma farinha média. Se eu quero fazer um empanado, um bolo, normalmente eu vou utilizar uma farinha mais fina. Se eu quero obter, por exemplo, cuscuz, que é um prato típico nordestino, né, utilizado muito no café da manhã, né, eu vou ter que ter a farinha. Na verdade, ela é processada de uma forma diferente, né, ela é processada de forma úmida e na forma de flocos, porém, esses flocos deverão ter uma determinada faixa de tamanho para que o cuscuz, então, possa ser produzido de forma correta para dar a consistência desejada. Outros produtos que têm essas características de comercialização via faixas e que essas faixas granulométricas vão trazer diferenças de valores e aplicações as britas, né? Então, eu tenho brita 0, brita 1, brita 2, e cada uma delas com valores diferentes, com finalidades diferentes de uso. Por exemplo, a brita utilizada para fazer concretos, lajes, possui uma dimensão diferente daquela que eu vou utilizar para fazer um enchimento de um determinado local, né? Então, o controle do tamanho de partículas pode melhorar
né, entre outros fatores, a capacidade de equipamentos, isso nós vamos falar um pouco daqui a pouquinho, né, pode melhorar, né, o tamanho e características do meu produto a ser comercializado, né, e, em alguns fatores, permitir a padronização das partículas que eu vou possuir. Em alguns casos, até mesmo do formato de partícula que eu vou comercializar, né? O formato de partícula também estará muito atrelado, não somente a processos de classificação, mas também muito atrelado ao tipo de equipamento de redução de tamanho utilizado. Para o controle de partículas, né, existem dois métodos principalmente, quando nós falamos do processamento de minerais. O primeiro deles pode ser o peneiramento, né, que é utilizado um padrão geométrico para o controle do tamanho, e esse padrão geométrico ele pode ser na forma de barras, na forma de arames, formando uma tela ou peneira, que nós vamos chamar. Ele pode ter aberturas na forma de círculo, de retângulos, em diferentes sentidos, né, e formas. Cada uma delas tem uma finalidade, né, de classificação, melhorando e trazendo alguns atributos ao produto gerado, seja ele grosso ou fino dentro do processo. Porém, a classificação ocorre, né, em função das partículas terem contato com um padrão geométrico ou com uma tela dentro dos equipamentos de peneiramento. Esta classificação de partículas, frente a tamanho, eu também posso fazer pela movimentação dessas partículas dentro de um fluido. E essa movimentação poderá ocorrer dentro de, por exemplo, ciclones, né, quando eu trabalhar de forma com o meu fluido sendo o ar, normalmente, né, um gás, ou hidrociclones, quando o meu fluido for um líquido. Né? Ou eu posso fazer a separação dessas partículas, né, em classificação por tamanhos, né, utilizando processos de sedimentação. Né? E essa sedimentação poderá me gerar, então, a separação de partículas de dimensões específicas em função do dimensionamento que eu vou efetuar do meu equipamento de separação. Nós aqui vamos abordar, né, o método, a operação de controle de tamanho por peneiramento. As peneiras, normalmente, elas vão ser utilizadas para partículas com tamanhos superiores de 1 a 2 milímetros. Partículas inferiores de 1 a 2 milímetros têm uma tendência bastante grande de provocar um entupimento das minhas malhas. Esse entupimento vai reduzir a eficiência produtiva, vai reduzir a capacidade produtiva dentro do meu processo, o que faz com que, quando se deseja fazer a classificação de partículas inferiores de 1 a 2 milímetros, a gente parta para o uso de hidrociclones ou de classificadores espirais. O controle de tamanho, né, utilizando peneiramento, quando associado aos sistemas de redução de tamanho, né, ele poderá ter diferentes estratégias e finalidades em função da posição do uso do sistema de classificação. Quando a gente coloca um sistema de classificação prévio a um sistema de redução de tamanho, né, eu estou fazendo o quê? Eu estou retirando as partículas que não alcançaram o diâmetro que eu desejo, né, para a próxima etapa dentro do processo produtivo, e permaneço com as partículas grosseiras, sendo estas enviadas para o sistema de redução. Dessa forma, eu otimizo a capacidade produtiva desse equipamento de redução. Por quê? Porque aquelas partículas que já possuem o tamanho que eu desejo não precisam ocupar fisicamente a minha capacidade do meu sistema de redução e, consequentemente, eu consigo processar um maior número de
maior quantidade de material, otimizando, né, o meu equipamento de sistema de redução de tamanho, fazendo essa classificação prévia. Ou eu utilizo um sistema de classificação prévia, um sistema de redução, visando proteger o meu equipamento, ou seja, que partículas acima de um determinado tamanho, ou partículas que não são adequadas às características técnicas do meu sistema de redução, cheguem a esse meu equipamento de redução de tamanho, evitando que se provoque, então, trancamento, né, evitando que ocorra, né, um estrago, a danificação desse equipamento pela presença de partículas muito grosseiras. Após o sistema de redução, eu posso novamente colocar um sistema de classificação para que somente seja enviado a operação como um todo, ou as etapas posteriores a essa parte do processo, né, partículas com tamanho e dimensões corretas para as operações posteriores. Como nós vimos lá no sistema da usina do sossego, né, que se fazia um processo de moagem com uma classificação intermediária por peneiras e posterior de hidrociclanos, e os hidrociclanos somente classificavam e deixavam ser enviadas partículas com dimensões corretas para a operação de flotação ser otimizada e que se ocorra uma boa separação, então, das partículas que possuíam cobre. Ou eu posso utilizar, então, o sistema de classificação posterior ao sistema de reclusão, visando separar o produto em diferentes faixas granulométricas que vão caracterizar cada faixa granulométrica um produto, como é o caso das britas, né? A brita 0, brita 1, brita 2, né? Onde os diferentes tamanhos de partículas que vão compor as diferentes faixas granulométricas e os diferentes produtos com suas aplicações posteriores dentro do processo. O esquema geral de uma peneira ele está aqui representado. Nós temos, então, as telas que vão efetuar, então, a separação das diferentes partículas existentes, né? Essas telas aqui estão representadas por estes retângulos pretos, e os espaços entre elas representam as aberturas dessas telas, né? Então, essas aberturas é que vão definir qual é o tamanho de partícula que ficará na parte superior da tela e que tamanho de partículas que atravessará a tela e que ficará na parte inferior. É alimentado, então, a uma mistura de partículas, aqui representadas por esferas azuis e vermelhas. As esferas azuis, né? As esferas azuis, elas são partículas com diâmetro maior do que o tamanho da abertura da tela, ou seja, elas têm a tendência a ficarem na parte superior da tela, e as partículas vermelhas representam partículas com diâmetros inferiores à abertura da tela, que deveriam, então, todas elas passar através da tela. Todas aquelas partículas que ficam retidas na parte superior, ou seja, que têm diâmetros superiores à abertura, nós vamos denominar elas de fração positiva. Ou também podemos denominá-las, dependendo das situações, de grossos, materiais grossos, ou, se eu estou dentro de um processo de moagem, né, de rejeito ou rechaço, dependendo das situações, e isso nós vamos abordar nos problemas, né, de redução de tamanho e peneiramento. Aquelas partículas que possuem diâmetro inferior à abertura total da tela, que vão passar através da tela, nós vamos denominar então de fração negativa ou de finos. Também podemos denominá-los de tamizado. Por que tamizado? Tamizado porque a tela é denominada, muitas vezes é chamada de tamiz. A abertura da tela, ela corresponde ao que nós vamos chamar de diâmetro de corte. O que é o diâmetro de corte? O diâmetro de corte corresponde ao diâmetro da partícula para a qual a gente vai separar a mistura de partículas em
partículas que eu vou denominar que vão fazer parte da fração positiva e partículas que vão fazer parte da fração negativa. Todas as partículas com diâmetros superiores ao diâmetro de corte estabelecido ou relativas à abertura de tela selecionada ficarão presas na fração positiva na parte superior da tela. Todas aquelas partículas que possuírem um diâmetro menor do que o diâmetro de corte estabelecido por aquela peneira ou abertura daquela peneira vão fazer parte, numa idealidade, da fração negativa ou da parte de finos que nós vamos definir. Muitas vezes, partículas finas vão se agregar a partículas grossas e nós não vamos ter 100% de eficiência. Ou partículas grossas vão terminar passando através das aberturas e vão se encontrar lá com as partículas finas. Mas isso nós vamos discutir mais para frente. Então vamos ver como é que esse processo de classificação, né, ocorre, né, e como é que funciona isso dentro de uma tela. Né? Isso aqui é um vídeo institucional da Metos, né, onde aí vocês têm, então, um equipamento utilizado com diferentes telas, ou seja, foram colocadas 3 telas diferentes, com aberturas diferentes, consequentemente buscando um diâmetro crítico de partículas de separação diferentes. 3 diâmetros críticos diferentes sendo estabelecidos. Logo, nesse caso, eu posso dizer que eu vou gerar 4 produtos. Por que 4 produtos? Porque na primeira tela eu vou ficar com uma fração positiva, que vai corresponder a um produto. A fração negativa que passar por essa primeira tela vai encontrar uma segunda tela, onde vai ter uma separação novamente em fração positiva e negativa, gerando o meu segundo produto. E a fração negativa dessa segunda tela vai alimentar a terceira tela, e nessa terceira tela, novamente, eu vou ter uma classificação e separação em uma fração positiva, que serão as partículas mais grossas, né, do que a abertura da última tela, e partículas mais finas do que a última tela, que vão passar através dela. Logo, eu tendo 3 telas, eu vou gerar 4 produtos, né, ou 4 faixas granulométricas desse produto que foi alimentado ao sistema de classificação. Na verdade, nesse equipamento, nós notamos ali que nós temos a presença de 3 decks. Nós dissemos que temos 3 decks de separação. As partículas, então, são alimentadas na parte superior, elas vão quicando ao longo da extensão da tela. Nesse processo de ir quicando, elas vão sendo classificadas. Quanto maior o número de possibilidades de contato da partícula com a tela, melhor, porque eu estarei aumentando a possibilidade de efetuar uma classificação mais correta, né, evitando ter a presença de partículas finas junto com as partículas grossas, né? Porém, nesse processo de classificação, dependendo do tipo de produto, poderá ter a formação, né, de pós ou agregação de partículas que vão levando, então, ao entupimento, que nem vocês estão vendo aí no vídeo, o entupimento das aberturas. Esse entupimento vai fazendo com que, ao longo do tempo, vai reduzindo a área útil total de classificação e vai reduzindo, então, a capacidade de classificação do meu equipamento, porque eu vou fechando as aberturas da minha tela. Ao mesmo tempo, enquanto eu estou fazendo a classificação, vai ocorrer de eu ter partículas que têm um diâmetro muito próximo, né, do diâmetro de abertura que eu tenho da minha tela. Logo, essas partículas também poderão entupir a minha tela, o que levará a eu ter que parar o processo e permitir, então, que ocorra a desentupimento da tela para depois, então, voltar ao processo produtivo. Veja, então, fração positiva é aquela que fica acima da tela. Fração negativa é aquela que fica abaixo da tela, ou que passa através da tela. Uma boa correlação disso é a gente utilizar os números. Se a gente considerar que o 0 corresponde à tela, e nós colocarmos os números na vertical, né, os números positivos para cima do 0 ou para cima da tela, nós vamos dizer que os números positivos corresponderiam, então, à fração positiva. Ou seja,
a fração positiva fica acima da tela ou acima do zero, né? E os números negativos ficariam na parte inferior, né, da tela ou da escala, né, feita na vertical, desculpe, não na horizontal, na vertical, né, eu teria, então, abaixo do zero os números negativos se eu colocasse eles, né, numa sequência crescente na vertical, né? Então, números negativos corresponderiam à fração negativa, considerando que a tela seja meu zero. Números positivos corresponderiam à fração positiva ou aos números positivos. Uma solução que esse fabricante propõe, né, é o uso de uma tela de autolimpante, né? Essa tela autolimpante, ela tem como característica, né, uma flexibilidade entre as ligações. Vejam que aquele pó que tinha ficado ali preso, né, ele vai sendo perdido. E partículas, né, que vão ficando presas, né, dentro da minha tela, né, ou seja, aquelas que possuem um diâmetro muito próximo do diâmetro crítico, vão terminar entupindo, né, com o movimento dessa tela nessa maneira proposta, ele permitiria, então, o desentupimento sem a necessidade de parar o processo. Aqui nós temos 4 partículas nesse vídeo, né, na parte ali central. 3 partículas com características mais arredondadas, que eu vou chamar de partículas cúbicas. Por quê? Porque seus diâmetros, as distâncias entre as diferentes partes da partícula são muito próximas entre elas e muito mais próximas de uma esfera. E depois tem uma partícula, que se a gente nota ali, ela parece como uma lasca, eu chamo essas partículas como partículas lamelares, né? E onde eu tenho, numa determinada distância, um comprimento, e uma distância perpendicular àquele primeiro comprimento efetuado, menor ou diferente daquele que originalmente se fez. E isso vai caracterizar partículas lamelares. O que interessa isso? O tipo de equipamento de redução de tamanho afeta o tipo de partícula obtida. E, dependendo do tipo de aplicação que eu desejo, eu vou querer maior número de partículas cúbicas ou maior número de partículas lamelares, dependendo do uso e dependendo da fabricação para o qual se der. Aqui, eu tinha passado, né, nessa parte do vídeo, nós podemos ver perfeitamente, né, que as aberturas, né, das diferentes telas são diferentes. Na parte superior eu coloco uma abertura maior, depois uma abertura intermediária e lá na parte de baixo uma tela com uma abertura menor. Sempre maior, médio e mais fino. Sempre do maior para o menor. Por quê? Porque eu vou separando, né, os mais grossos dos mais finos e gerando, então, as diferentes classificações. Se eu fizesse o contrário, eu não conseguiria classificar absolutamente nada, né, porque ficaria todo preso, né, na tela mais fina. Ok? Então, nesse equipamento, nós dizemos, então, que eu tenho 3 decks, gerando, então, 4 produtos dentro do processo como um todo. No processo, na operação de peneiramento, nós vamos ter uma operação ideal, que seria a melhor situação de todas, porém, essa situação ideal ela não ocorre na prática, né? Na prática, ou seja, fatores como o tipo de matéria-prima utilizada, o tipo de equipamento utilizado, seja grelha ou peneira, o tipo de movimento que essa grelha ou peneira efetua, ou se não efetua movimento, vai afetar a capacidade de separação correta na formação de uma fração positiva ou de grossos, né, na parte superior da tela e uma fração negativa ou de finos na parte inferior. Na situação ideal, né, eu alimentaria individualmente cada partícula àquela abertura. Óbvio que isso é impossível, né? Eu pegar partícula por partícula e colocar em contato com aquela abertura para ver se vai passar ou não, né? O movimento dessas partículas, né, de preferência, deveriam ocorrer de forma perpendicular à superfície da peneira. Ou seja, quando essa partícula alcançar a abertura, ela deveria alcançar um ângulo de 90 graus. Porque
aí ela vai ter exatamente, né, a classificação correta da abertura que eu utilizei dentro da minha peneira. E, de preferência, que ela chegue com uma velocidade próxima do zero, porque se ela tiver uma velocidade próxima do zero, ela efetivamente poderá ser classificada e separada sem ela quicar, sem ela bater contra os fios ou as grelhas, né, que fazem parte da peneira ou do equipamento, né, de classificação por tamanho. Isso, né, normalmente não ocorre, né, isso nós não vamos ter. Por quê? Porque dificilmente nós vamos conseguir que a partícula venha, não bata em alguma parte da tela ou da grelha, né, ela batendo, ela vai ser lançada novamente, vai ir fazendo movimentos, né, parabólicos ao longo da extensão do equipamento. Por isso que é importante eu dar a possibilidade dessa partícula ter contato várias vezes com a tela, porque quanto mais vezes ela tiver contato com a tela, maior é a chance dela ser classificada corretamente, ou seja, ficar na fração de grossos, se ela for maior do que a abertura que eu desejar, ou ela passar através da abertura se ela for inferior ao tamanho da abertura como um todo. Porém, alguns fatores operacionais de uso vão afetar a abertura estabelecida da minha peneira. Se eu inclino a minha peneira, né, a abertura real que eu dou para o contato da partícula é menor do que a abertura nominal estabelecida aqui dentro. Porém, a inclinação me favorece eu ter uma velocidade, uma vazão de classificação maior, porque eu tenho o material vai fluir mais rapidamente através da tela e, consequentemente, facilita o meu processo, né, de classificação do que se eu tivesse ele na horizontal, né? Outro fator que afeta a abertura é a espessura da peneira, a espessura do fio ou do material de suporte que eu vou utilizar. Então, aqui nesse vídeo, né, nós podemos ver exatamente esse fator. Em amarelo, nós teríamos a espessura do fio ou da peneira ou da grelha que está sendo utilizada. Nós temos uma abertura real quando eu tenho ela na horizontal. Porém, na horizontal, como eu falei, né, a capacidade produtiva ela é menor do que quando eu inclino. Quando eu inclino, eu tenho uma velocidade maior, eu consigo ter uma capacidade produtiva maior. Porém, quando eu inclino esse deck, né, eu vou reduzindo a abertura real ao longo do ponto. Ou seja, o espaço real que eu dou para a classificação se reduz. Logo, isso tem que ser levado em conta na hora de especificação do meu equipamento em função do produto desejado. E eu tenho que levar em conta a inclinação que esse produto, que esse equipamento vai ter, ou que essa tela esse deck de telas vai ter, para que a abertura a ser considerada seja real, e não aquela abertura que eu tenho entre as partes efetivas da minha tela, né? Além disso, a espessura do tamanho do fio que eu vou utilizar, ou do deck que eu vou utilizar, também poderá acontecer. Por que eu vou ter que aumentar o tamanho do fio? Por uma questão mecânica de resistência, né? Se as partículas que eu tenho lá dentro elas são muito pesadas, mecanicamente pode ser que meu fio, ao longo do processo, ele vai deformando e ele vai estragando, né? E isso que ele for deformando, ele poderá ir afetando esta abertura real. Esse é um dos pontos, né, que leva a operação de peneiramento a termos um processo de não classificação correta, né, das partículas, onde nós vamos encontrar partículas finas junto com as grossas, ou grossas com as finas, em função desses problemas construtivos que podem ser alterados, né, na construção e na eficiência do meu equipamento. A gente considera aqui um peneiramento perfeito, né,
está quando eu tenho de 90% a 95% de eficiência de separação. Ou seja, de 100 partículas que entram, se eu tiver 5 partículas que foram classificadas erroneamente, ou seja, partículas que eram finas ficaram nos grossos, ou partículas grossas ficaram nos finos, eu digo que eu tive um peneiramento perfeito. Ele estaria perfeito dentro do processo. Nas operações reais, nós nunca vamos conseguir 100% de separação correta desses materiais. Então, variando entre 90% e 95% de eficiência de separação, nós vamos dizer que eu tenho um peneiramento perfeito. No laboratório, nas análises efetuadas, normalmente as análises são efetuadas aí com 1 a 3 minutos. Tá? Se eu tenho uma grande capacidade de separação. Porém, isso não corresponde à realidade dentro dos decks. Como eu tinha falado, né, as partículas ficam quicando, né, ao longo do deck, né, elas vão ficar batendo aqui ao longo do deck, sendo classificadas dentro do todo. Né. E para eu obter a mesma eficiência de separação que eu faço dentro do laboratório em tempos muito pequenos, eu teria que ter decks, né, de comprimentos aproximados de 30 a 60 metros, né, de comprimento. Porém, não existe equipamentos que tem esse tipo de tamanho. O máximo que existe de fabricação de equipamentos é próximo de 8 metros. Logo, aqueles ensaios que eu faço dentro do laboratório em um tempo muito pequeno, né, não correspondem à separação real que vai acontecer. Né, que vai acontecer dentro do processo. A seleção da abertura da peneira, né, para selecionar um tamanho específico de partícula, né, a abertura da peneira, vai depender, como eu já tinha falado anteriormente, do ângulo de inclinação daquele tamiz, da amplitude de vibração. O que é isso? Normalmente essas peneiras elas são em movimento, são agitadas. Né? Em alguns casos não são, mas a grande maioria dos equipamentos de classificação por peneiramento, elas têm vibração. Né? E essa vibração então gera uma amplitude, né? Uma determinada altura de movimentação. Essa altura de movimentação visa fazer com que as partículas sejam lançadas para cima da tela e, nesse processo de lançar, ocorre uma estratificação, que nós vamos falar posteriormente, separando as partículas mais pesadas, que vão ir mais longe da tela, e as partículas mais leves vão ficar mais próximas da tela. Dessa maneira, as partículas pequenas vão ter capacidade de atingir a tela, e as grandes também vão ter a possibilidade de atingir a tela. Porém, a amplitude que eu utilizo, a amplitude de lançamento que eu faço, vai afetar também, né, a distância total que essa partícula vai percorrer quando sendo lançada. E aí eu vou aumentar ou diminuir o número de tentativas dessa partícula batendo contra a tela. A frequência de vibração também vai afetar isso, ou seja, se eu tenho uma frequência maior, eu vou ter uma determinada condição operacional. Se eu tenho uma frequência menor, eu tenho isso variando. Isso depois nós vamos abordar. Na operação real, então, existe a retenção de partículas finas nos grossos. Nós já tínhamos falado um pouquinho sobre isso. E isso ocorre porque a aderência de pó sobre as partículas, né, pode ocorrer a aglomeração, né, de partículas pequenas entre elas, gerando partículas maiores. Pode eu ter a presença, né, de malhas irregulares, né, e problemas no mecanismo de operação. Esses fatores levam, então, a não ter uma boa eficiência, né, de classificação. Muito bem. Outro fator que tem, né, que vai levar à operação real, é a passagem de partículas grossas pela tela da peneira. E isso pode ocorrer porque, em função do peso do material, eu faço uma deformação da minha peneira, aumentando a abertura, né, que originalmente foi prevista, então, permitindo que passem partículas através da abertura original, né, do tamanho original para o qual eu dimensionei meu equipamento, em função dessa irregularidade da malha, vai passar partículas grossas e vão terminar aparecendo nas frações negativas. Muitas vezes isso pode acontecer, até mesmo, né,
como nós vimos lá no vídeo, partículas que ficam exatamente muito próximo do diâmetro crítico ou da abertura da tela, né, por pressão de outras partículas acima dela, ela ser forçada a atravessar a abertura como um todo. E aí ela começa a aparecer lá dentro. E seria, então, isso que está colocado aqui, né? Uma carga excessiva sobre o material da tela. Eu vou ter muito peso sobre a partícula. Essa partícula ela está muito próxima do diâmetro crítico, e ela ficaria presa ou entupida ali dentro, né? E porque eu ter uma grande quantidade de material, ela ser forçada a atravessar a minha tela.